Olá a todos! Fui surpreendida com uma pergunta. É possível uma pessoa humana viver a sua vida e não voltar mais a encarnar neste planeta? Nunca mais vir para esse mundo denso, com tantos desafios? Passamos por preconceitos, por dores, por tabus, por coisas que, como disse Jesus, só o amor incondicional é capaz de superar. Qual é, então, o segredo de vivermos aqui? Por que viemos parar aqui? Porque nascemos com um propósito de vida: nos amar, nos aceitar e nos construir em base de que possamos entender qual é o alcance do meu poder interior e poder, então, através deste poder, da consciência deste poder, construir e cocriar a minha realidade. Bom, só que justamente os desafios da vida terrena é que dificulta tanto, porque aliado às dificuldades que temos com a própria família, com as relações kármicas, com a sociedade, com as questões culturais e sentimentais da Terra, nós temos grandes problemas ainda de liderança, de organização política e de muita boa vontade em resolver os problemas na raiz. Porque se quiséssemos, não teria mais fome na África, não teríamos tantas doenças. Mas porque ainda nós não fizemos a unificação de sermos um povo apenas. Sempre olhamos para o país que tem as tragédias, os países do lado que estão em crise, em guerra civil, em guerra política, e sempre olhamos, sim, com dor, mas sempre ficamos felizes porque não é aqui. E poucos fazem algo para mudar, porque simplesmente as pessoas não querem colocar a sua energia, as suas orações, as suas meditações de cura naquilo. Querem simplesmente achar que não existe. Isso acontece dentro das nossas casas, quando a gente sempre acredita que é o filho do outro que vai ficar doente, que vai passar por alguma tragédia ou que vai pegar alguma doença. A gente pensa isso com a gente mesmo. A AIDS é com os outros, infelizmente. Mas não é assim que a vida funciona. Então, nós temos sim muitas questões para serem resolvidas, e eu não posso ficar aqui só falando das coisas ruins, porque a vida não é feita de coisas ruins. O que faz as coisas ruins acontecerem é que, além de todas essas questões que vêm às gerações, problemas que se repetem às gerações constantemente, e todos os sistemas em que a pessoa e a família da pessoa passou, né? De todas as dificuldades e dores e questões, isso tudo tem um motivo maior e tudo está ressoante e condiz com a minha consciência magnética. Ou seja, antes mesmo de eu vir para este planeta, é porque a minha consciência estava alinhada com a frequência vibracional deste planeta. Quando eu escolhi, que na verdade não é bem uma escolha, mas quando eu nasci em um determinado país, é porque a minha consciência magnética e as minhas relações karmáticas estavam vibrando na mesma consciência daquele país. Isso acontece com as cidades, isso acontece com as famílias. Com relação às famílias, é óbvio que a gente tem que olhar com um olhar mais carinhoso e mais grandioso, porque é bem complexo quando nós temos que passar por algumas situações karmais com outras consciências em que tivemos experiências há muitos anos atrás. Isso tudo faz parte do meu crescimento e do meu planejamento de vida existencial. Bom, tudo isso, todos esses problemas e todas essas consciências que estão ressonantes com a minha consciência. Olha bem, a diferença é consciência magnética é diferente do que eu sou em essência espiritual, mental, emocional.
são coisas distintas. A minha consciência magnética, ela é essas questões todas, de problemas, de dificuldades, de relações karmais, relações emocionais, relações que eu preciso aprender e desenvolver. E eu tenho um desafio e um propósito de vida para isso. Isso é para minha consciência magnética. A minha centelha, a minha essência verdadeira, que é aquela que eu preciso redescobrir, passando por todos os processos de encarnação, desenvolvendo várias habilidades espirituais, além da compreensão humana, esta sim é o todo, é a unificação com Deus. E realmente, ela é pura. Só que neste vídeo estamos falando das questões da consciência. Eu tenho um corpo, eu uso um corpo para ter essas experiências. Eu sou grata pela terra, eu sou grata pelo corpo, eu sou grata pelos meus antepassados que me proporcionaram, de fato, a oportunidade de eu estar aqui e poder evoluir. Mas eu não sou esse corpo. Eu não sou este corpo. Eu tenho em mim um DNA espiritual. E esse DNA espiritual é uma identidade de consciência magnética. E é ela que traz para o planeta coisas que eu preciso passar. Coisas que estão não resolvidas em mim, nesta consciência, até em outras encarnações, em outras experiências, e que eu venho para purificá-las, para aprender a não resistir a elas. O problema é que quando eu resisto, e eu sigo resistindo, eu vou enfrentar este problema N vezes. Então, nós sabemos que o problema do planeta começa em algum lugar. Começa em alguém primeiro. Tem ideia de quem é? Se você falou em você, é isso mesmo. O eu, em mim, em nós todos. Sabemos que se mudarmos, se evoluirmos, se entendermos, se pararmos de resistir aos problemas, se limparmos nossos traumas e se nos entregarmos e passarmos a fluir como um todo, nós conseguimos mudar o planeta. 144 mil despertos serão suficiente para a transposição evolutiva da Terra, mas tudo começa em mim. Então nós temos o mau hábito de sempre acusar o outro. As coisas não deram certo por causa do outro. Eu não consegui tal coisa culpando alguém. Sempre fizemos isso. Isso é o primeiro passo que deve ser modificado. Passar a ter as rédeas, passarmos a controlarmos a nossa vida a partir do princípio de que, sim, eu também errei. Então vamos olhar para mim. Aonde eu errei? Por que eu errei? Que sentimentos eu tenho? Que imagens, que formas, que pensamentos eu tenho que me conduziram a este erro? E se analise. Mas se analise sem usar o sentimento, sem usar o sentimento de vitimização. E se tiverem dúvidas e dificuldades, sempre usem um terapeuta para ajudar a olhar com muita luz para esses fenômenos que se repetem, esses padrões negativos que se repetem. Isso é muito importante identificá-los. E sozinho realmente é mais difícil. E sabemos que o problema que temos como seres humanos é sempre existirmos como se existissem o Deus fora. O Deus fora e para muitos um Deus punitivo. Você ainda resiste à verdade em relação a Deus? Se você acha que Deus reside fora e que Deus é punitivo, você precisa pesquisar muito a respeito da verdade, porque você está muito longe da verdade. Mas isso é um assunto de um outro vídeo. Voltando. Então existe um propósito de estarmos aqui. Então vamos supor que nós aprendemos a amar incondicionalmente. Assumimos o nosso propósito de vida e aceitamos quem somos. Aceitamos como somos e aceitamos o poder que temos e então passamos a co-criar a nossa realidade. Então, essas são várias questões que nós precisamos resolver aqui na Terra. Aceitar quem você é. Aceitar como você é. Entender o poder que você tem e então passar a co-criar a sua realidade.
Mas por quê? Por que tem que ser assim? Por que há essa necessidade de seguir estes passos? Talvez não nesta hora, mas sim, teremos que seguir estes passos. Porque, além disso, para irmos para um próximo nível evolutivo, por que as coisas tendem a ser assim? Meus amigos, existe uma palavrinha-chave que vai fazer você entender melhor o porquê que as coisas são como são. E a palavra é congruência. Congruência é a ação de falar, pensar e agir em acordo com a sua cocriação, a vida dos seus sonhos, a sua realidade física, mental e emocional. Por que isso precisa ser dominado aqui neste planeta? Porque quando nós formos para a presença de seres mais evoluídos, lá no próximo nível, acreditem, lá a comunicação ela não é verbal, ela não é oral, ela é uma comunicação verbal magnética. E o que é o verbal magnético? O verbal magnético, ele não usa a voz, a oralidade. Ela usa o pensamento como uma forma de ação verbal, imagens verbais. E magnética porque a partir do momento que eu penso, eu magnetismo o desejo. Isso é muito rápido, é muito rápido. Então, na verdade, tudo vai ser cocriado numa velocidade astronômica. Porém, se você passou por situações de vivências passadas em que você não adquiriu a habilidade da congruência, além de todas aquelas que falamos, de amor incondicional, de aceitação, de entender quem você é. Quando você não está preparado para isso, você não vai para o próximo nível. É simples. Porque o próximo nível vai requerer um corpo sutil, capaz de fazer esta comunicação verbal magnética. E hoje você não tem esse corpo. Você tem 7 corpos, mas você ainda não tem o corpo verbal magnético da cocriação dominada. Então hoje nós temos problemas emocionais, problemas físicos, problemas mentais, nós temos crenças limitantes, nós temos preconceitos, nós temos julgamento, nós temos auto-julgamento, nós temos ódio e culpa por nós. Isso é uma blasfêmia, isso é um crime. Você precisa identificar se você tem culpas e se perdoar. E também perdoar a todos para poder evoluir. Isto é o motivo pelo qual você está vivendo aqui. Então, como é que funciona esta comunicação? Além do que eu já falei, de que as coisas são cocriadas numa velocidade extraordinária, existe uma outra questão. As pessoas, elas não irão conversar com você usando a boca. Elas irão ler o seu campo. Ou seja, as pessoas passam a sentir você. Elas sentem os seus pensamentos. Elas sentem as suas emoções, elas sentem os seus desejos. Isto a metros e metros de distância de você, que é o que nossos mestres espirituais fazem quando chegam perto de nós. Eles sentem quando nós precisamos deles, quando precisamos da ajuda e do amor incondicional deles. E o que prova, então, mais uma vez, é que nós somos seres muito além de corpos. Nós somos seres energéticos e magnéticos desde o princípio, assim como Deus, a imagem e a semelhança dele. Então, neste vídeo de hoje, eu peço encarecidamente que vocês desenvolvam a sua sensibilidade e que entendam que o planeta Terra é uma grande escola. Aproveitem mais as suas vidas praticando a congruência e o autoconhecimento. Aceitação, merecimento, amor incondicional. Pois amor incondicional verdadeiro é aquele que começa por você. Não adianta você dizer que tem amor por todas as pessoas, os animais, objetos e fatos, se no fundo você ainda se culpa.
Se no fundo tem coisas em você que não te alinham com os seus sonhos e que você, ao olhar estas coisas, sente vergonha, medo de dizer, de assumir elas, tudo isso não é amor incondicional. Então não adianta eu ter amor incondicional pelas coisas fora de mim, se eu não tenho por mim. Então isso é uma ilusão de amor incondicional. E o contrário também é verdadeiro. A pessoa que tem amor incondicional só por si e coloca eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar, os outros que se... também não é amor incondicional. O amor incondicional, ele começa por você através do trabalho do autoconhecimento e dessas limpezas de crença, tabus, preconceitos, auto-perdão e tudo o que vem para limpar e purificar e libertar todos os seus chakras para que eles possam fluir energeticamente e você ter a percepção do tamanho da sua força. Depois disso, você começa a fazer um processo de amor tão grande por você e pelas suas conquistas que você vai ampliando o seu magnetismo pessoal de atração e você começa então a jorrar, porque você começa a transbordar de amor, de autoestima, e este amor que transborda começa a te dar um olhar contemplativo para todos e para tudo, e você olha e procura Deus em todos os lugares, e aí você passa a amar a todos, porque você enxerga Deus dentro de todos, assim como você entende o Deus que é dentro de você. Este é o verdadeiro amor incondicional. Não há mais julgamento. Aqui não há espaço para críticas, dúvidas, culpas, brigas, ódios. E este é o nosso destino, é chegar neste nível. Merecimento, amor incondicional e o amor que começa por você. Então você não se culpa mais, não se condena mais e você se ama incondicionalmente. Exatamente assim, sem julgar, sem culpar, sem aceitar os outros como são, você passa a aceitá-los. Por quê? Porque só assim você estará livre da roda da vida terrena. Mas, lembre-se, você precisa se amar incondicionalmente. Amar os outros incondicionalmente e ter a visão contemplativa. Porque se você ama-se incondicionalmente, ama os outros incondicionalmente e não tem a visão contemplativa, esquece, é uma outra ilusão. Aí você também não está pronto para o próximo nível, porque você ainda não entende o motivo de tudo estar aonde está e que tudo é uma extensão de você. Isto é amor incondicional com visão contemplativa. Quando você sente Deus em todas as coisas, e aí a sua energia já está lá, extremamente alta. Então a palavra congruência é sempre algo que deve ser treinado. Se eu falo, penso e ajo de acordo com o que eu quero para a minha vida, para a minha missão e propósito de vida, eu tenho congruência. O problema é que não é isso que vemos na maioria das pessoas. Pessoas que enganam, pessoas que traem, pessoas que dizem não gostar de algo só para agradar alguém. São pessoas que vivem sem congruência. Nossa, então temos milhares e milhares de pessoas fazendo isso o tempo todo. É óbvio. Por isso que a vibração planetária está em torno de 200 e poucos hertz. Sendo que Deus vibra acima de 1000 hertz. Então, este é o problema, é que a nossa consciência, exatamente por isso que a nossa consciência terrestre e nos atraiu para cá, porque somos, na maior parte das pessoas que encarnam aqui, pessoas que não têm congruência, assim como o planeta. Ou seja, se eu passar a ter congruência na minha vida, nas minhas atitudes, e todas as pessoas que eu conheço, eu ensinar para elas ter congruência, nós estamos dando um primeiro passo de transcendência de um planeta inteiro. E quando as pessoas dizem que isso já começou, porque tem muitas pessoas que fazem um trabalho muito grande do despertar. Os inúmeros terapeutas que tem bons também ajudam a humanidade nisso e também aplicam neles essas técnicas, que é o meu caso também. Então você precisa ter congruência para poder passar para o próximo nível.
Então, treine tudo que eu disse e treine mais a congruência focada no seu propósito de vida. E esse é o segredo que vai, através desta encarnação, vai fazer você entender qual é a importância que existe da gente em controlar os nossos sentimentos, controlar os nossos pensamentos, controlar as nossas emoções, em nome da congruência. Controlar, mas não controlar com aquela raiva. Nossa, eu não posso brigar com fulano porque se eu brigar eu perco a congruência. Não, eu não posso brigar porque eu amo, porque dentro dele tem um Deus, assim como tem dentro de mim. E este Deus que habita ele, lhe dá a liberdade dele ser, fazer e agir como ele quiser. Parece tão difícil, né? Mas Jesus disse, amarás mais os teus inimigos como a ti mesmo. Então, quando você solta as picuinhas da vida, os atritos que nos fazem sofrer, você está dando mais um passo no seu autoconhecimento e na sua evolução. Então, a importância de se controlar, de ter controle 100% de tudo isso que você pensa, que você quer, você vai se controlando e você vai afastando de você a realidade das picuinhas, das coisas negativas. Por quê? Porque a partir do momento que você se controla, você já se eleva, se mantém mais tempo elevado. E se manter mais tempo elevado, você vai atrair mais do mesmo para você. Então, aqueles padrões negativos que se repetiam toda semana, você repetir cada ano, até que você esteja 100% limpo e purificado e nas causas raízes dos seus problemas. Então, você vai manifestar a vida dos seus sonhos, acelerar a sua cocriação, ter controle 100% de sentimentos, pensamentos e ação, e aí, como merecimento, você estará construindo um corpo etérico preparado para a comunicação magnética verbal. Então, este corpo etérico estará preparado para a sua outra dimensão, para as demais experiências da sua consciência para a próxima encarnação, em um planeta mais evoluído, com corpos mais evoluídos. Então, por favor, é o meu pedido para 2020, não joguem fora a sua existência por coisas além da evolução. Este pedido não é só para 2020, é para todos os anos novos que virão, a partir do momento que você viu este vídeo. Use a sua vida com amor, use a sua vida com saúde evolutiva. Foi para isso que você foi vivificado em Deus, centelha. Este é o meu desejo. Por hoje é só. Eu sou Patrícia, sou terapeuta e estou ao seu dispor no meu WhatsApp. Namastê.